Nós estamos falando nesse mês Fé e Trabalho. E nós temos refletido bastante sobre essa dinâmica, sobre a perspectiva da fé e do trabalho. E eu queria muito que essa mensagem tivesse abençoado você. Então, foi feita com muito carinho, com muita intensidade, com muito estudo. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema, tem um livro chamado Fé e Trabalho, do pastor Tim Keller, e você pode ter acesso a ele se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre todos os temas que eu falei aqui, inclusive algumas coisas mais profundas que não dá para trazer aqui. Beleza? Então, se você quiser, depois você fala comigo. Na primeira semana, nós falamos sobre o design do trabalho. Né? Nós falamos, só para te relembrar um pouquinho, nós falamos sobre que Deus idealizou o trabalho. E nossa maneira de fazer, de honrar a Deus com o nosso trabalho, é fazer bem o nosso trabalho. Fazer direito. Então, qual é a melhor maneira de um piloto de avião honrar a Deus com o seu trabalho? Pouse o avião de maneira suave que possa ser utilizada da próxima vez. Então, faça bem o seu trabalho. Na segunda semana, na segunda mensagem, nós falamos sobre o plano de Deus para o trabalho, que envolve também uma análise. Não é só qualquer trabalho. Nós precisamos, através dos conceitos, daquilo que a gente aprendeu, observar o que Deus está querendo fazer através da nossa vida e com o nosso trabalho. Então, nós precisamos analisar as implicações cristãs e de como que a gente realiza esse trabalho. Na terceira semana, na última semana, nós falamos sobre a dificuldade que nós temos com o trabalho. Porque, às vezes, o trabalho nos consome e aí acaba se tornando um ídolo. Então, o trabalho, quando ele passa a se tornar algo que tem a ver com a nossa identidade, quando ele toma uma importância maior do que ele deve ter, aí se torna perigoso. E hoje eu quero falar sobre o Evangelho e o trabalho. O que o Evangelho pode nos oferecer para melhorar a nossa relação de trabalho? Você lembra da história da capivara que eu contei na primeira semana da série de mensagens? Lembra? Pela cara, poucos lembram. Mas vamos lá, a gente continua. Suponha que você esteja na beira da porta de um restaurante. Sabe naquele restaurante que tem lista de espera? Você está ali na calçada, ou então no shopping, está esperando. Suponha que uma pessoa chegue para você, cutuca o teu ombro e fala assim, o nome científico da capivara é Hydrochaeros hydrochaeris. E sai. Você imagina? Você entendeu o que ele falou, mas não faz sentido o que ele falou. Uma pessoa te cutucar e falar que o nome da capivara em latim é Hydrochaeros hydrochaeris. Você precisa incluir isso numa história para fazer sentido. Por exemplo, vamos supor que esse cara trabalha na biblioteca e que naquele dia uma pessoa muito parecida com você, bem semelhante, na biblioteca perguntou para ele qual é o nome da capivara em latim. E ele não sabia responder. E ele foi pesquisar. E por acaso ele passou a noite num restaurante onde você também estava esperando e ele te confundiu com aquela pessoa. E ele cutucou o teu ombro e te deu a resposta que foi pedida de manhã. Faz sentido agora a história? Já faz sentido. Mas vamos supor também que esse cara seja um agente espião da CIA no Brasil. E o contato dele, para ele fazer contato com a pessoa, ele tinha que falar essa frase e receber uma senha. Então ele chega, fala a frase, você olha de forma espantada, ele percebe que você não é a pessoa e ele vai embora. Também faz sentido, não faz? E se essa pessoa tiver dificuldades mentais, for um doente mental e de repente falou uma frase aleatória para você? Também faz sentido. Só que dependendo da história em que você coloca essa história, a sua reação vai ser proporcional. Se ele é um agente da CIA, um espião, que matar alguém, você vai chamar a polícia. Percebe? Agora, mas se você chamar a polícia e ele for um doente mental, você vai passar vergonha. Porque foi desnecessário. Certo? Então, tudo depende do contexto onde está inserido. O nosso trabalho é a mesma coisa. Se o nosso trabalho não estiver inserido dentro de uma história, dentro de uma narrativa maior, ele fica sem sentido, ele perde a função. Ok? Ele fica como tendo uma função que não é a função designada por Deus. E a história pela qual nós devemos colocar nosso trabalho, a história que nós temos que colocar nosso trabalho para ele fazer sentido é criação, queda, redenção e restauração. É a história do Evangelho. E o que é o Evangelho? Vamos lá. De uma forma que você entenda, existem várias maneiras de você contar isso, mas o Evangelho é uma notícia. E que notícia é essa? O Evangelho é a história verdadeira de que Deus criou o mundo bom, que foi danificado pelo pecado e o mal. Contudo, o mundo foi redimido a um custo incalculável
por meio de Jesus Cristo. E um dia o Senhor voltará para renovar toda a criação, acabar com todo o sofrimento e morte e restaurar a paz absoluta, a justiça, a alegria no mundo para sempre. Então, quando eu ponho o meu trabalho dentro desse contexto, dentro dessa história, o que eu percebo? Se Deus criou um mundo bom, então o Evangelho é a história verdadeira de que Deus criou um mundo bom. Então, quando Ele criou o mundo bom e criou o trabalho era bom. Foi muito bom. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, trabalhar é bom. Trabalho é bom, foi criado por Deus. Aí, quando ele fala que foi danificado pelo pecado e pelo mal, então, se o trabalho, ao mesmo tempo que ele é bom, como ele também foi danificado pelo pecado e pelo mal, então ele tem uma força a exercer sobre a minha vida que pode me tirar do eixo, que pode consumir a minha história, que pode consumir a minha trajetória. Percebe o que é colocar o meu trabalho dentro da história do Evangelho? Então, o que eu devo fazer? O mundo foi redimido a um custo incalculável por meio de Jesus. Então, eu preciso enxergar o meu trabalho a partir da lente de Jesus. Então, quando Jesus veio redimir, o que Jesus espera do meu trabalho? Então, o meu trabalho é uma forma de eu olhar para o mundo e ser uma extensão contínua dessa redenção que Jesus está fazendo no mundo inteiro. Então, o meu trabalho deve prover salvação, o meu trabalho deve prover alegria, o meu trabalho deve prover justiça, o meu trabalho deve prover alegria, o meu trabalho tem uma função junto do processo de restauração. Só que se eu tirar o meu trabalho desse contexto, o meu trabalho vai ser autorrealização, o meu trabalho vai ser para fazer o meu próprio nome. Lembra da Torre de Babel? O meu trabalho vai servir para o meu interesse, para o meu ideal. O meu trabalho vai servir para que eu não me sinta vazio. E ele vai me consumir, porque a empresa, seja ela qual for, de qualquer tamanho que for, ela é um bichinho, no começo ela é um bichinho de pelúcia. Você dá o braço, ela faz carinho, mas quando ela está com fome, ela engole você. Empresas, quanto mais você dá, mais elas querem. Então você precisa calcular e entender o seu papel, a hora de dizer não, a hora em que você está extrapolando. E na mensagem de hoje eu vou falar quando que a gente vai saber quando a gente está trabalhando demais e quando que a gente vai saber quando a gente está trabalhando de menos. Isso vai ser muito interessante. Então, o Evangelho não é uma nova religião. O Evangelho é uma forma de viver. Certo? O Evangelho é um estilo de vida. O Evangelho, ele nos propõe uma vida integrada. Para uma metáfora, o Evangelho é quando você coloca novas lentes. Se eu tirar meu óculos, eu enxergo você. Mas você fica embaçado. Eu não consigo ver a beleza da Regiane. Eu não consigo ver a beleza do Rossini. Fica tudo embaçado. Mas se eu coloco, dá até um susto, de tão bonito que eu vejo. Eu consigo ver detalhes. Então o Evangelho, o mundo sem o Evangelho é um mundo embaçado. Você não usa óculos, fica difícil saber como é que análise que eu estou fazendo. Mas se você coloca os óculos, você começa a perceber como as coisas são de fato. Então, o Evangelho são lentes que nós colocamos e nós enxergamos o mundo através dela. O quê? Criação de filhos, meu trabalho, a minha vida sexual, o meu trabalho doméstico, a quantidade de louça que eu lavo e que eu não lavo, o cuidado da casa, o cuidado do marido, o cuidado da esposa. Tudo muda através do Evangelho, porque Jesus me ensina a ver de forma diferente. Tudo de forma diferente. Tem uns videozinhos na internet muito legal, né? Agora, né? Sempre vem no meu Instagram. Homem não lava louça. Você já viram isso? Homem não lava louça. Porque o homem, se o homem lavar a louça, varrer a casa, ele está perdendo a energia masculina. E ele está sendo nutrido de energia feminina. Quando eu vou ler aquilo, eu falei, é sério isso mesmo? E gente assim, falando mesmo e defendendo essa ideia. E aí, quando eu ouço isso, eu lembro de uma história do meu pai na fé, que ele me contou uma vez. Me contou não, ele testemunhou na igreja uma vez. Ele estava em casa, para vocês, hein? A Rosana vai, quando eu contar para a Rosana vai ter lágrimas de alegria, velho, quando eu contar. Não é possível. Então vamos lá. Ele me contou o seguinte. Ele disse para mim assim, ele disse para a igreja, que um dia ele estava na casa dele e a esposa dele, a Gleice, falou assim, Ricardo, nós precisamos comprar uma nova vassoura, porque a nossa vassoura já foi, não dá mais.
Ele olhou para a vassoura e falou, a vassoura está ok, está maravilhosa. Precisa comprar, está perfeita. E ela reclamou semana após semana, precisamos de uma nova vassoura, não dá mais. Aí ele ficou indignado com aquela reclamação, pegou a vassoura para varrer. Quando ele pegou a vassoura para varrer, ele varreu a casa de boa, a vassoura estava ok. E ele falou, olha, eu varri, está perfeita a vassoura. Ela pegou a vassoura da mão dele e falou assim, olha aqui, e começou a varrer. Quando ela começou a varrer, Deus falou com ele. O Espírito Santo mostrou para ele. A maneira que ele pega a vassoura era diferente da maneira que ela pegava a vassoura. Então, quando ela varria, as cerdas já estavam todas para o lado. Então, já não funcionava mais. Ele varria ao contrário. Então, para ele estava boa. E o Espírito Santo falou para ele na hora, está vendo? A vassoura estaria reta se você estivesse varrendo a casa tanto quanto a sua esposa. A vassoura estaria reta. Percebe? Tem a ver com o que a gente falou aqui no começo da celebração, com a lição divina e também com a sketch do começo. Percebe? A gente às vezes não ouve Deus falar. Mas não, você foi educado de que homem não varre casa. Você foi educado que a mulher tem que servir. Eu queria perguntar para você aonde você vê isso em Jesus ensinando essas coisas. Jesus diz que aquele que deve liderar seja o primeiro que sirva. E aí, bonitão, bonitona, como é que fica? Então a gente começa a perceber que nossa vida é muito mais guiada por conceitos culturais do que pelo Evangelho. E aí a gente percebe aonde o Evangelho falta chegar. Aí a gente percebe o quanto a gente falta crescer. Por quê? Porque nessas partes delicadas, a gente não deixa o Evangelho chegar. Percebe? E a mesma coisa, por exemplo, com uma esposa que, por exemplo, não cuida da casa. Ah, mas é a função dela? Não, é a função dos dois, quem mora lá. Não é todo mundo? Então todo mundo tem que cuidar. Quando eu negligencio as tarefas de casa para focar energia em outras coisas e deixo uma zona dentro de casa, eu também não estou honrando a Deus. E qual é a desculpa que eu dou? É o meu trabalho? Então se é o seu trabalho e vocês em casa estão deixando na casa uma zona, então tem alguma coisa errada. Você não está trabalhando para Jesus. Seu trabalho está ocupando um espaço que não é de Deus. E a gente precisa repensar isso. Porque Deus não é um Deus de caos. Porque Ele pôs ordem no caos em Gênesis. Então Deus é um Deus de ordem. Então eu tenho que pensar, se está acontecendo um caos na minha casa, tem coisa ficando acumulada. Por exemplo, eu não lavo louça toda hora. Não gosto. Não gosto de cozinhar e lavar louça. Odeio, por isso eu cozinho menos. Eu odeio lavar louça. Beleza, mas quando eu percebo 2, 3 pratos dentro da pia, eu falo, opa, chega, mano. Que é isso? Eu vou lá e lavo. Não pode deixar ficar acumulando para fora. Daqui a pouco a louça começa a multiplicar, né? Ela começa a crescer e vai para fora da pia e começa a vir. Não dá, não pode esse negócio desse. Está errado. Então eu tenho que começar a pensar. E às vezes a gente usa essas coisas para atacar o outro, né? Não vou lavar também, quero ver que ele não vai lavar. Quero só ver, quero ver quantos dias vai deixar. Quero ver quantos dias vai ficar juntando essa louça aí. Tem hora que irrita, eu entendo. Quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra. Entendeu? Tem hora que irrita. Por quê? Porque as pessoas precisam ter noção do que está acontecendo na vida deles. Então, Jesus, o Evangelho, nos ensina a enxergar novamente a vida. Não sei por que eu falei isso, não tem nada a ver com a mensagem, mas Deus queria falar com alguém isso aí. Então, você se vira com Jesus depois, eu não tenho nada com isso. Tá bom? Vamos lá. Como que nós entendemos? Como que nós, então, deixa eu voltar aqui, né? Porque é o Evangelho, beleza. Então, como que nós conseguimos perceber quais são os caminhos que nós temos que guiar? Deus nos deu um negócio chamado bússola moral. Todo mundo tem uma bússola moral dentro de si, ok? Todo mundo tem um senso, mesmo que pequeno, de moralidade. Então, a bússola moral nos ajuda a tomar as decisões corretas na nossa vida. Nós que somos cristãos, que entendemos o Evangelho, aquilo que estava escrito ali atrás, nós começamos, nossa bússola moral é baseada em algumas características, ou seja, algumas virtudes que norteiam sempre o nosso comportamento. Ok? E essas virtudes, por exemplo, justiça, coragem, temperança, prudência, fé, esperança, amor. Se você quer saber sobre cada uma delas, tem uma série de mensagens que eu fiz, virtudes esquecidas, porém, alguma coisa está lá no nosso YouTube e no nosso Mixcloud, tá bom? Mas essas virtudes, vou ler de novo, justiça, coragem, temperança, prudência, fé, esperança e amor, são virtudes
importantes para que a gente sempre, quando vai ter um comportamento, tem que estar baseado nelas. Meu comportamento, ele é baseado na fé, ele busca a justiça, eu estou agindo com coragem, eu estou sendo covarde nas decisões, nos problemas que eu tenho que enfrentar. Temperança, está descompensado, descontrolado, você está maneiro, tranquilo. Você não pode ter comportamentos de rompantes, tem que ter temperança. Prudência, você é aquele cara que pega o dinheiro, igual aquele jogador do Palmeiras fez agora, pegou toda a economia que ele tinha, botou na empresa de Bitcoin. Aí descobriu que tomou não sei quantos milhões, a economia toda da vida dele, ele colocou. Tem uma coisa que você tem que aprender, 2 lições básicas da vida, que você nunca vai vacilar se você seguir. A primeira, não existe dinheiro fácil. Não existe investimento fácil, que vai te dar 2%, 3%, 1% ao mês. Não existe esse negócio, que você vai multiplicar teu capital. Isso é furada. Sempre que isso bater a sua porta, não existe esse negócio da China, só na China. Não existe esse negócio. A segunda coisa, nunca ponha o seu dinheiro na mão de alguém para fazer investimento para você. Nunca faça isso. Não coloque o seu dinheiro na conta de alguém porque ele vai fazer um investimento para depois te devolver. Nunca faça esse negócio. Não faça isso. Você quer aprender a investir, vai fazer um curso, conversa com alguém que sabe, vai te ensinar na sua conta, no seu CPF, com o seu dinheiro, e você vai fazer, e a responsabilidade é sua. Mas não cai nessas 2 balelas. Nunca faça isso. Não tem dinheiro fácil, e nunca põe dinheiro na mão de ninguém para investir. Isso não tem nada a ver com a mensagem, não sei porquê, mas resolve com Cristo aí, tá bom? Vamos lá. Então, nossas decisões têm que estar prudência, fé, esperança e amor. Tudo, essas virtudes vão nortear a gente para tomar as decisões. Só que é o seguinte, não há um mapa na Bíblia, não há uma forma de que você possa seguir uma fórmula para tomar decisão. Chega na hora da decisão, que emprego eu vou ficar? Eu vou ou não vou? Saio desse emprego ou não vou? Pego ou não pego? Compro ou não compro? Saio ou fico? Isso você não vai encontrar na Bíblia um roteiro para faça isso, passe por isso, se bater aqui e dividir por 2, vai sair, a resposta é essa. Não existe isso. A bússola moral te ajuda a tomar decisões. Você nunca vai encontrar na Bíblia que emprego você deve aceitar ou não, aonde você deve estudar, se você deve namorar ou não, com quem você vai se casar. Não tem. Não tem. Se você deve falar ou se você deve calar. Não tem um manual de tomada de decisão. De quem você deve ser amigo. Não tem regra para isso. Sabe como é que a única forma de você conseguir resolver isso e aprender a tomar decisões sábias? A única forma é através de um negócio chamado sabedoria. É a única coisa que te garante, que te ajuda a tomar decisões corretas. Sabedoria. Não adianta só as virtudes. Só a bússola moral não te ajuda a tomar decisão. Ela te ajuda a você conduzir sua vida através das virtudes. Mas você precisa da sabedoria para tomar decisão. E o que é sabedoria? Grava isso. Não vai aparecer ali. Você tem que escutar. Ok? Grava isso. É mais do que simplesmente obedecer às normas éticas de Deus. Mais do que obedecer à lei moral, à bússola moral. Sabedoria, então, é saber agir corretamente em 80% das situações cotidianas em que as regras morais não oferecem respostas claras. Sabedoria é você conseguir tomar decisões corretas em 80% das suas decisões que não têm resposta clara. Beleza? Pegou? E como você adquire sabedoria? Sabedoria só se adquire na faculdade da vida. Conhecimento você pode ir para a universidade, mas sabedoria só caminhando, só vivendo, só sofrendo, só dando topada, tirando a ponta do dedão. Hã? Bom dia, dona Terezinha. Um beijo. Já mandei um beijo para a senhora antes, depois a senhora volta lá e vê. Então, a sabedoria só se adquire na faculdade da vida. Não se adquire fazendo curso. É por isso que você tem que aprender a conversar com gente experiente. É por isso que você tem que aprender a não ser autônomo. E um dos problemas dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, é que eles tendem a ser autônomos. Eles querem se resolver sozinhos. Não vai. Não vai conseguir. O negócio vai continuar aqui dentro.
E aí o problema do nosso adolescente, o problema do nosso jovem é o quê? É quando ele vai buscar sabedoria e encontra uma pessoa insensata e inconsequente. É adulta, mas não amadureceu. Pô, meu, aí você quebra as pernas do adolescente, né? Nossos adolescentes, principalmente na igreja, eles precisam olhar para vocês. Eles precisam ter a confiança de que qualquer um que ele vai conversar ou pedir uma orientação, você vai dar uma orientação com sabedoria pautada no Evangelho. Ele precisa ter a segurança de que ele está cercado aqui de uma família estendida que busca a sabedoria para viver com Deus. Mas o que às vezes eles encontram são pessoas que na hora de falar, falam de experiência pessoal, falam simplesmente daquilo que aprendeu na cultura e não do Evangelho fazendo efeito em si. Se nós queremos ser uma comunidade madura, crescer como uma comunidade saudável, não inchada, mas crescida, nós precisamos que cada um de nós aprenda a ser sábios. Porque cada um de nós aqui precisa um dia sentar na mesa com você e ouvir da tua sabedoria. Eu vou precisar sentar na mesa com você um dia e ouvir da sua sabedoria, independente da sua idade. Todos nós precisamos, então nós precisamos crescer na sabedoria. E como que eu adquiro sabedoria, pastor? Como que eu adquiro sabedoria? Primeira coisa, primeira regra. Como que eu adquiro sabedoria? Conhecendo a Deus pessoalmente. João Calvino diz, ninguém conhece a si mesmo sem antes conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, você se autoconhece. Primeira coisa, conheça a Deus pessoalmente. Tenha um relacionamento com Deus. Não uma religiosidade disfarçada. Deus é vivo, Jesus é presente, Ele é amigo, é nosso Senhor, é nosso Salvador. E Ele diz, quando Ele retrata as experiências dEle com as pessoas, Ele retrata experiências íntimas, quer ver? Quando Ele fala sobre oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu pai que te vê em secreto. É qualquer um que entra no teu quarto? É relacionamento de intimidade. Em Apocalipse Ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Perceba, esse texto é de uma carta que Deus estava dando para uma igreja. Você percebe que Jesus estava do lado de fora da igreja? Ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele está à porta da igreja. A igreja conseguiu, na sua autonomia, colocar Jesus para fora. Jesus estava à porta e batendo. E o grande problema disso é que muitas vezes Jesus está à porta e bate para não ter ninguém para abrir. Sabe por quê? Porque Jesus vem te visitar e você não está em casa. Jesus vem te visitar, Ele quer falar, quer ter sabedoria, mas você nunca está em casa. Você está sempre com a cabeça em problema, em resolver. Você quer sempre a próxima sensação. Você quer sempre a próxima, está pensando sempre na próxima viagem, no próximo café na padaria, no próxima sensação boa, no próximo show, sei lá, na próxima sensação que vai te trazer anestesia. Você está sempre pensando na próxima sensação. Isso é uma doença da geração dopamina. A gente quer sempre a próxima sensação, porque a gente não vive, não consegue viver, igual aquela sketch do começo, a gente não consegue viver contente com o que temos. Precisamos sempre mais, é sempre o próximo, sempre o próximo, sempre o próximo. Isso nunca vai ser saciado. Jesus está à porta e bate. Você vai abrir? Ele quer ter uma relação íntima, pessoal, de convívio conosco. Segunda coisa, nos autoconhecendo. Segunda forma de ganhar sabedoria é você tem que se conhecer, saber quais são seus pontos fracos, saber aonde você surta. Você sabe, o seu parceiro, aqui a gente está em casal, então o seu cônjuge sabe muito bem quais são os botões que tem que apertar para você sair do sério. E você sabe também os botões para apertar. Então você conhece muito o outro, mas a si é mais difícil. Mas a gente precisa se autoconhecer. Como eu me autoconheço? Conhecendo a Deus. Então eu preciso entender quais são as minhas emoções. Por que eu reajo de forma abrupta? Por que eu falo grossamente quando vem aquilo? Essa semana eu fiz um curso online de inteligência emocional, financeira e artificial. E no curso de inteligência emocional, era o Daniel Goleman, o cara que escreveu o livro Inteligência Emocional. E ele estava falando que uma das maiores capacidades que se busca no mercado hoje, que os profissionais, os grandes líderes têm, autoconhecimento. A inteligência emocional te ajuda a se autoconhecer. Ele podia ter lido a Bíblia, tirado da Bíblia, mas não, ele fez pesquisa e tal, mas a Bíblia já fala isso há muito tempo. Você precisa se conhecer, você precisa saber como é que você funciona.
Quando você estoura, você já pensou por que você estoura? Quando você falou aquela frase infeliz, por que você falou aquilo? Qual era o sentimento que estava dentro de você quando você atingiu aquela pessoa com uma flecha, com aquela frase infeliz que não deveria ter saído da sua boca? Porque Deus falou que da sua boca não deveria sair palavra torpe. Mas você soltou aquela flecha. O que você estava sentindo naquela hora? O que você queria provocar no outro? E quando você provoca no outro, o que você sente? Sensação de alívio? De resposta? O que é? Você precisa se conhecer. Então, a primeira coisa, conheça Deus pessoalmente. Segunda coisa, se autoconheça. E terceiro, você adquire com experiência. Tem que caminhar, tem que comer 1 quilo de sal. Você tem que andar, você tem que viver. Não tem como. Às vezes, nesse processo, nós nos descobrimos orgulhosos. Por quê? Os orgulhosos, eles sempre culpam os outros. Nunca é culpa dele. Ele nunca pede desculpa, ele nunca está errado. Ele sempre culpa os outros. Mas tem um outro perfil de pessoa, que é o que se menospreza. Essa pessoa que se menospreza aceita sempre toda a culpa. Sempre ele assume para si a culpa. Mas a pessoa que ganha experiência de vida é aquela pessoa que avalia os tempos e os cenários para chegar a uma conclusão verdadeira. Deu ruim. A culpa é de quem? Não sei. Eu vou avaliar o meu papel nisso. Você pode ter uma participação, mas não precisa assumir toda a culpa. E não precisa negar que você não tem participação. A gente cai para as vertentes, ou somos orgulhosos, ou menosprezamos, e nós nos menosprezamos e acabamos assumindo toda a culpa. E aí, eu quero ver com você uma história, lá em Gênesis, capítulo 47, prometo que não vou me demorar, mas é muito interessante para a gente perceber isso na vida de um personagem bíblico, na vida de José. Então, se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia aí, Gênesis 47, versículo 13. A goela seca hoje. Vamos lá. Gênesis 47, a partir do versículo 13. Eu quero ler com você. Vamos lá? Diz assim, eu vou ler na versão a mensagem, ok? Diz assim: Mas chegou o dia em que não havia alimento em lugar algum. A fome havia chegado ao auge. O Egito e Canaã foram assolados. José já havia arrecadado em troca de alimentos que oferecia todo o dinheiro existente no Egito e em Canaã. E essa fortuna estava guardada no palácio de Faraó. Depois que o dinheiro do Egito e Canaã se acabou, os egípcios procuraram José e pediram: precisamos de mais alimento. Você vai ficar olhando enquanto morremos? Ninguém mais tem dinheiro. José disse: tragam seus animais. Já que não tem mais dinheiro, trocarei alimento pelos animais. E o povo começou a levar seus animais para José. Eles receberam comida em troca de cavalos, ovelhas, gados e jumentos. Durante todo aquele ano, a comida foi trocada por animais. No ano seguinte, eles voltaram dizendo: você sabe que não temos mais dinheiro. Nosso dinheiro acabou e também trocamos todos os nossos animais por comida. Nada mais nos resta para permutar, a não ser nós mesmos e nossas terras. De que nos serve o corpo e para que a terra, se vamos morrer de fome em sua presença? Nossa proposta é que você nos dê comida em troca de nosso trabalho e nossas terras. Seremos escravos do Faraó e abriremos mão de nossas terras. Não queremos outra coisa senão sementes para nossa sobrevivência, isto é, o suficiente para continuar vivos e manter nossas terras produzindo. Assim José comprou para o Faraó todos os campos do Egito. Todos os egípcios venderam suas terras, tão aguda era a fome. E o Faraó passou a ser proprietário de toda a terra do Egito, e todos os seus habitantes passaram a ser escravos de José, escravos dele, de Faraó. José escravizou o povo em todo o Egito. A única exceção foram os sacerdotes. Ele não comprou as terras deles porque eles recebiam um salário fixo do Faraó e podiam viver com aquele salário. Por isso, não precisavam vender suas terras. José anunciou ao povo:
A situação é essa: comprei para o faraó cada um de vocês com as suas terras. Em troca receberão sementes para plantar. Quando fizerem a colheita, vocês darão 1/5 para o faraó e ficarão com 4/5 para você e sua família. Assim poderão dar de comer aos seus filhos. O povo respondeu: você salvou nossa vida. É com gratidão e alegria que seremos escravos do faraó. José baixou um decreto sobre a terra do Egito que ainda está em vigor. 1/5 pertence ao faraó. Apenas as terras dos sacerdotes não passaram às mãos do rei do Egito. Muito tema estranho aqui, escravidão. Pegou, mas eu vou tentar te explicar isso rapidamente. Quem é esse José e aonde ele chegou aqui? José era um cara que um dia ele estava na prisão e dois colegas de cela dele tiveram sonhos. E aí, nesses sonhos, contaram para José, José interpretou os sonhos. E um sonho do cara era o do padeiro, ele ia morrer, e o do copeiro, ele ia viver e ia voltar a ser copeiro do faraó. E ele revelou esses sonhos e falou assim, quando você estiver na presença do faraó, lembra de mim. Beleza. Passou anos, o cara foi solto, passou anos, o copeiro voltou para lá. E um dia o faraó teve um sonho. E ninguém sabia interpretar. O copeiro lembrou, cara, tinha um cara na cadeia que era bom. Vai lá buscar ele. Ele busca o cara, ele ouve o sonho, dá a interpretação, o faraó fica abismado e ele começa então a administrar o Egito. O faraó fala, então você vai cuidar toda essa questão toda aí. José passa a ser o segundo maior homem do Egito. Ele passa a governar abaixo de faraó, a palavra dele. Ele mandava prender, mandava soltar. José fica grandão. Ele estabelece um plano. Em 7 anos ele retém uma parte da colheita. Na região, depois de 7 anos de colheita, veio 7 anos de seca. E nesses 7 anos de seca, José tinha comida guardada para anos. E toda a terra ficou sem. Então todo mundo vinha ao Egito comprar comida. E José era o administrador. E ele começava a mandar nas coisas. José fica grandão. E aí, quando ele fica grandão, ele teve que lidar com seus ídolos. Por quê? Porque cada área de trabalho até certo ponto influenciada por seus respectivos ídolos. Cada um atribui valor supremo a algum ídolo. Cada área de trabalho tem um ídolo. Algo que pode nos corromper. O que é um ídolo quando eu falo? Não é uma imagem. Ídolo é algo bom que foi transformado em algo supremo. Tipo dinheiro, reconhecimento, autoconfiança, segurança, identidade e etc. Então, nós, quando começamos a sucumbir a esse ídolo, nos tornamos parecidos com aquilo que nós adoramos. Não nos tornamos parecidos, ele vai nos transformando, nos mudando. Se nós estamos transformados, mais parecidos com o nosso ídolo, nós ficamos menos parecidos com Deus. Então, a natureza orgânica e complexa do pecado, que vai se alastrando como um fungo em nossa vida, pegando todas as áreas da nossa vida, continua sempre transformando ídolos, ou seja, coisas boas, em ídolos. E esses ídolos começam a influenciar a nossa vida. Então, neste ponto da vida de José, nesse ponto da vida dele, a tentação de José era não deixar que o seu cargo ditasse a sua identidade. Ele ficou grandão, mano. Ele era o segundo no comando. Ele sai da cadeia e se torna o cara mais importante do Egito abaixo do faraó. Qual é a tentação dele? Poder. Agora eu posso. Agora eu vou falar e todo mundo me obedece. Principalmente quando o cara é um dos filhos mais novos. Filho mais novo tem isso, né? Todo mundo fala, o filho mais novo não fala. Eu sou filho mais novo. Você não é ouvido. Passa um bom tempo na sua vida, você não é ouvido, porque os irmãos mais velhos falam. Filho mais novo não tem voz. Sofre. E aí, quando o filho mais novo, que teve essa configuração familiar, chega numa posição de poder, o que ele faz? O ídolo corrompe o coração, ele quer mandar em tudo, quer falar, a palavra dele é a última, e aí vira um monstro. Né? E José era um desse cara. José era um dos irmãos mais novos, entre os 12 que ele tinha. E ele era discriminado pelos irmãos porque ele era fofoqueiro, ele era leve trás. Ele ia ver o que os irmãos mais velhos faziam e trazia para o pai. E o pai e a mãe não repreendiam essa fofoca. O pai e a mãe se beneficiavam para saber o que estava acontecendo com os filhos.
Isso fez uma inimizade terrível entre os irmãos, a ponto dos irmãos falarem assim, ó, vamos matar esse cara? Os irmãos queriam matar ele. Você vê como é que ele era amado. Mas aí o cara tem um novo plano e fala assim, não, vamos vender ele como escravo. E vende ele como escravo e ele vai parar no Egito como escravo. De filho preferido do papai, e recebia o todinho de manhã. Agora ele está no escravo no Egito. E ele de escravo no Egito, e ele vai para a cadeia, e da cadeia ele ascende a segunda posição mais importante. Você imagina o que o poder não faz com esse menino? Rejeitado, abandonado, não ouvido, foi escravo, e agora vou matar todo mundo. Porque agora ninguém me pega. Entendeu? O cara tem tudo para virar um monstro. A tentação dele era não se deixar, nesse momento, era não deixar que o cargo tomasse a sua identidade. Mas outra coisa podia roubar a identidade de José. José era um cara ocupado. Percebe? Imagina a carga de trabalho desse cara. Imagina o que José não fazia. Ele tinha que administrar toda essa questão do Egito. Toda essa questão logística, botar nos silos, comprar, vender, para quem vender, os espiões que vinham de fora, os exércitos inimigos, ele tinha que pensar em tudo. O cara trabalhava demais o tempo todo. Só que a Bíblia fala que José, nesse tempo, ele casou. A Bíblia fala que José teve tempo para fazer 2 filhos. José não pensava só em trabalho. Hoje em dia a gente pensa, não, eu estou pensando na minha faculdade, pensando na minha carreira, depois eu penso em casamento. Esse cara virou primeiro-ministro do Egito, teve agenda para casar, teve agenda para ter filho, para criar os filhos e imprimir bons valores, porque quando a gente vê esses meninos, você percebe que esses meninos não eram perdidos, não. Ele era bom, os meninos foram criados bem. Tanto que quando o avô vai conhecê-los, o avô fica animado por conhecê-lo. Mas deixa eu caminhar para não estourar meu tempo. Vai ser difícil não estourar. Então, quando ele fica muito ocupado, a tentação dele nesse momento, desse trabalho todo, a tentação dele era deixar que as demandas fizessem sua agenda. Nós vivemos numa sociedade onde, se você é ocupado, você é importante. Difícil, quando alguém te indica um médico, fala assim, isso é bom, e você fica lá 1 hora esperando aquele miserável, desgraçado, cheio de pulga, te atender, você não reclama. Agora, se você passa na porta de um consultório do médico, está vazio, ele está lendo um livro, você fala, foi nada. Por quê? Porque na nossa cultura, o importante é quem está ocupado. E nós começamos a encher nossa agenda de coisas para dizer, eu sou ocupado. Isso, no fundo, é um ídolo falando que você tem sua importância pela sua ocupação. Eugene Peterson fala para pastores, tá? Então, eu vou falar mal de mim, mas é uma coisa que você pode adaptar para a sua vida, é muito interessante. Ele fala assim, ele fala 3 coisas interessantes. Ele fala, ó, vivo numa sociedade em que agendas repletas e estresse são evidências de importância. Portanto, procuro ter um horário lotado e viver em condições estressantes. Sou ocupado por... Aí ele começa a revelar. Eu sou ocupado porque sou vaidoso. Quero parecer importante, significativo. Que maneira melhor do que ser ocupado? Sou ocupado porque sou preguiçoso. Eu deixo indolentemente que os outros decidam o que eu farei, em vez de decidir resolutamente eu mesmo. Permito que pessoas que não compreendem o trabalho de pastor preparem o programa para o meu dia de trabalho, porque eu sou relaxado para escrever pessoalmente. Percebe a armadilha? Na cabeça do Pires, no pensamento dele, quando você é ocupado, você é preguiçoso, vaidoso e relaxado. Porque você não faz a sua agenda, você deixa os outros fazerem uma agenda para você. E você vai conforme, deixa a vida me levar, vida leva eu. Você deixa isso conduzir a sua história. As pessoas comandam a sua vida, as pessoas comandam a sua história. Então você nunca tem tempo para namorar, você nunca tem tempo para parar, você nunca tem tempo para sair. Por quê? Porque estão fazendo a sua agenda. Porque no fundo, quando você está ocupado, você é muito importante. José tinha essa tentação, mas pelo visto ele não caiu nessa. O trabalho de José. Nosso trabalho é uma extensão da providência direcionado ao semelhante. Então, tudo que a gente faz é a providência de Deus
para abençoar. Então, Regiane é advogada. Então, quando ela promove justiça e luta por uma causa, é a providência de Deus levando justiça a alguma pessoa. O André, que está pescando, que trabalhou até tarde, ontem à noite, ele trabalha em lanchonete. Então, quando alguém está com fome, quer comer algo gostoso, um bacon diferenciado, aleluia, então, ele está provendo a providência de Deus para abençoar alguém que quer comer algo gostoso. Percebe? Então, nosso trabalho é a providência aos nossos semelhantes. É o trabalho que Deus faz ao nosso semelhante. Então, tudo o que a gente faz deve ser feito com excelência, principalmente porque somos cristãos. Porque o nosso Deus trabalha com excelência. Então, nós devemos trabalhar visando o bem do próximo. Através do nosso trabalho, pega essa visão. Através do nosso trabalho, você ama o seu próximo, Deus ama o mundo e você ama a Deus. Pegou? Através do seu trabalho, você ama o seu próximo, Deus ama o mundo e você manifesta seu amor por Deus através do seu trabalho. E eu consigo ver esses traços através da vida de José. Quando eu vejo Efésios capítulo 6, Paulo dá uma orientação muito interessante. E aqui eu quero esclarecer algumas coisas para te ajudar a entender aquela questão de escravo lá de José. Me dá mais 5 minutos aí. O texto diz, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 5, fala assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Versículo 9. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. E ele não faz diferença entre pessoas. Primeira coisa que ofende a nossa visão é quando a gente percebe que ele está falando de escravo. E aí você lembra de escravo no Novo Mundo. O escravo africano, a escravidão que assolou nosso país, os Estados Unidos e vários outros países. Só que não é esse tipo de escravidão. Escravidão aqui no mundo greco-romano era mais um contrato de servidão, não era vitalícia. Era um contrato. Então, por isso que ele está colocando essas bases, ok? É bem diferente. Nos tempos de Paulo, não era escravidão baseada na raça, quase nunca era vitalícia. Ela, então, um contrato de servidão. Então, quando eu percebo esse texto, algumas verdades ficam claras para mim, e eu vou terminar por aqui. Eu percebo que todo o trabalho deve ser feito como se servisse ao Senhor. Tudo o que você faz deve ser feito como se você estivesse fazendo para Jesus. Então, quando você vai para o seu trabalho, você tem que estar totalmente engajado com a sua mente, seu coração, seu corpo, sua alma. Não pode dar migué. Não pode ter demissão silenciosa. Você não pode fazer meia boca. Você está fazendo para Deus. Amém? Beleza? Segunda coisa. Todo empregado deve mudar o seu público. O empregado se frustra quando ele acha que trabalha para o seu patrão. Você não trabalha para o seu patrão. Você é autônomo, dono de empresa, você não trabalha para você. Você trabalha para Deus. Então, quando eu mudo de público, eu tenho que trabalhar o conceito da plateia de um. Eu trabalho para a plateia de um. Quem é esse um? Jesus. Eu trabalho para Ele. O reconhecimento que vem é dele. A excelência que eu dedico é a Ele. Então, eu tenho que trabalhar para a plateia de um. Então, quando você trabalha hoje, perceba. Quem te observa trabalhar? Para quem você trabalha? De quem você espera elogio? Comece a perceber isso. E mude a sua plateia. Tim Keller fala assim: todos nós trabalhamos para determinado público, que tenhamos conhecimento disso ou não. Alguns querem agradar os pais, outros querem impressionar os amigos, outros buscam a aprovação dos superiores, e muitos têm o objetivo estrito de satisfazer seus próprios interesses. Entretanto, todos esses públicos são inadequados. Trabalhar só para satisfazê-los resultará em um trabalho de mais ou de menos. Às vezes, em uma mistura dos dois, dependendo de quem estiver observando. Mas os cristãos buscam a plateia de um, o público que é Deus, nosso amoroso Pai Celeste. E isso confere responsabilidade, alegria
em nosso trabalho. Em terceiro lugar, esse texto ele ganha harmonia quando você percebe o que ele fala para os patrões. Ele fala para os patrões. Você percebeu o que ele fala? Tratem seus escravos da mesma forma. Que mesma forma? Se coloque no lugar de escravo. Haja como um escravo. Deus não tem favoritos. Somos todos iguais. Se eu estou na posição de patrão ou na posição de empregado, é a mesma coisa para Deus. Não muda. José fez isso. José fez isso. Quando você percebe, 23, versículo 23 a 25, fala assim, a situação é essa, eu compro para o faraó cada um de vocês com suas terras, em troca vocês receberão sementes para plantar, quando fizerem a colheita, vocês darão 1/5 para o faraó, e ficarão com 4/5 para vocês e suas famílias, assim poderão dar de comer aos seus filhos. Que escravidão é essa? Ele fala o seguinte, eu vou te dar tudo o que você precisa para trabalhar, você trabalha, só que 1/5 do que você produzir, você me devolve. 4/5 é seu. Beleza? 4/5 é seu. Você vai fazer o que com ele? Administre bem, cuide da sua família, desde comer os seus filhos. A escravidão, que escravidão é essa? Eles ficaram tão empolgados com a ideia de José, que proveu justiça, proveu alegria, que eles falam uma frase extraordinária. Ele fala, você salvou nossas vidas. Você salvou nossas vidas. É com gratidão e alegria que seremos escravos. Percebe? José comprou esses caras para a liberdade. Eles são escravos da salvação. O faraó ficava com a menor parte. Eles só tinham que ser fiéis e ter uma vida de resposta a essa salvação, dando 1/5 dos seus ganhos. Te lembra alguma coisa? Alguma lei que foi colocada depois? De dízimo? Lembra disso? É bem parecido. Mas a postura de José me lembra alguém. Me lembra alguém que trabalhou até a morte para você não precisar morrer de trabalhar. Alguém cujo trabalho proveu salvação, mas não salvação material, mas salvação física, espiritual e eterna. Alguém que ofereceu a liberdade dentro dos limites saudáveis para vivermos em paz e bem. E tudo o que temos que fazer é nos render aos seus benefícios. É claro que eu estou falando dele, eu estou falando de Jesus, que na cruz tomou o meu e o seu lugar e fez por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer por nós mesmos. Ele nos abriu o caminho de volta para Deus. E nessa jornada, ele quer nos ajudar a pôr tudo de volta no lugar original, inclusive o nosso trabalho. Termino com uma frase do Dr. Martyn Lloyd-Jones, que foi pastor e médico na Inglaterra, na época de 1920 e bolinha. Ele fala assim, tive o privilégio de conhecer muitos cuja lápide poderia carregar o epitáfio cruel. Nasceu homem, morreu médico. O maior perigo confrontado por um médico é ele se perder em sua profissão. Jesus quer que você se reconheça como filho amado de Deus, que nasceu homem e que vai morrer como um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Para que através das coisas colocadas em ordem, possamos fazer parte da obra de colocar o mundo em ordem. Eu termino com uma história. O pastor Tim Keller conta que na Redeemer Presbyterian Church, em Nova York, quando ele estava plantando a igreja, alguns dias, aos domingos, tinha uma visitante que vinha e acabava a mensagem, ela ia embora. Acabava, ela ia embora. Teve um dia que ele aplicou um golpe, acabou antes, ele foi e conseguiu abordar a moça. Ele perguntou, tenho visto que você vem aqui, você vai, queria ouvir sua história. Ela falou assim, não, eu estou conhecendo o cristianismo, estou averiguando. Por quê? Porque é o seguinte, eu vim para Nova York para trabalhar numa emissora de TV. E na minha primeira semana eu cometi um erro brutal. E eu era para ser demitida. Mas o meu chefe foi falar com o superior dele e dizendo,
olha, o erro foi meu, eu que deveria ter treinado ela melhor, eu não quero que se demita, não quero que ela... E ele perdeu um pouco da influência que ele tinha na empresa. E eu fui conversar com ele, perguntei para ele, falei, olha, eu estou acostumado dos meus superiores roubarem o crédito do que eu faço, mas não assumir os meus erros. Por que você fez isso? O cara falou assim, não, está tudo certo, está tudo bem, não precisa se importar. Ela, não, me fala, por que você fez isso? Eu preciso entender, porque ninguém nunca fez isso por mim. Então, depois de insistir, ele falou, então eu vou te contar. Mas só vou te contar uma vez. Eu sou cristão. E eu aprendi com Cristo que Ele assumiu os meus erros para poder me perdoar e me dar uma vida plena. Então, às vezes que eu posso e que eu consigo, eu tento assumir os erros das pessoas para que elas possam ter um caminho tranquilo. Ela chegou e perguntou, qual igreja que você vai? Eu e você possamos ser assim, extensão de Jesus, e que o Evangelho corra através da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para encerrar esse momento. Feche seus olhinhos, fique a sós com Jesus, vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, pedimos que o Senhor, ao nosso coração, possa estar carimbado aquilo que o Senhor quer que sejamos. Ajude-nos na tarefa de sermos pessoas que te honram, que te buscam, que te adoram. E que com o nosso trabalho possamos ser uma extensão do teu reino, da tua restauração para todas as coisas. É o que nós te pedimos. Que essa mensagem ganhe fruto, tenha fruto no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos como quem não tem nada para dar e muito a receber. E ao final, num gesto simbólico, traga suas mãos ao teu coração, internalizando tudo aquilo que Deus falou com você nessa manhã. Querida igreja reunida aqui virtualmente, que o Eterno abençoe e guarde você. Que o Eterno sorria para você e presenteie você. Que o Eterno olhe para você bem nos olhos e te faça prosperar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre você. Não só hoje, mas todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Espero você semana que vem na celebração da Páscoa. Que Deus te abençoe. E antes de sair, cumprimente quem está perto de você. Desejo uma ótima semana. E lembre-se sempre, sozinho a gente vai mais rápido, mas acompanhados nós vamos bem mais longe. Grande abraço. Tchau, tchau.